Olá, seja bem-vindo ao nosso curso Investindo em Ativos Brasileiros, que é o dessa categoria que você acabou contratando, acabou clicando primeiro. Primeiro, eu gostaria de agradecer, você com certeza está dando um grande passo na sua vida, porque a gente vai começar a entender cada vez mais como realmente funcionam os investimentos, como realmente funcionam os ativos, para a gente começar a ganhar dinheiro e melhorar a vida no decorrer do tempo. Nesta primeira aula, é uma aula mais básica, que a gente vai indo progressivamente aprendendo, entendendo e desenvolvendo mais a mentalidade. A gente vai explorar primeiro conceitos mais fundamentais que vão gerar um progresso para transformar a sua relação com o dinheiro, beleza? A nossa aula, eu desenvolvi alguns slides que eu vou acabar apresentando para a gente usar como guia, tanto para eu não me perder, porque a gente vai começar lá do zero, bem do comecinho, e você conseguir ir acompanhando. Aí o nosso slide, a gente vai ver ele dessa forma aqui, que é a nossa primeira aula de educação financeira. Beleza? Primeira coisa, se você não investe, está financiando quem investe. Não tem como. O dinheiro ele está sempre em movimento. Ou ele está trabalhando para você, ou ele está trabalhando para alguém. Não importa. Esse é o jogo do dinheiro. Infelizmente é isso. Hoje as pessoas são divididas basicamente em duas coisas. A pessoa que ganha todo o seu salário e torra ele todinho, e a pessoa que ganha um salário, investe um pouquinho, compra ativos e começa a ganhar liberdade financeira. Só é isso. Essa é uma das verdades mais duras que tem dentro do mercado financeiro. O capital, ele está sempre em movimento. Dinheiro nunca fica parado, ele sempre gera valor para alguém. Quanto mais o tempo vai passando, quanto mais eu vou entendendo, hoje eu também sou um empresário, você começa realmente a perceber de que dinheiro não fica parado. Sempre tem alguém tendo alguma forma de fazer dinheiro. Hoje mesmo, antes de eu vir gravar essa aula, eu estava numa reunião onde eu estava conversando com um corretor de imóveis para ele me avisar quando tiver uma oportunidade de ter algum ágio, alguma compra de algum ativo, porque eu quero diversificar também. Além de ter investimentos tradicionais, eu também quero ir para o investimento imobiliário. Aí, é claro, no decorrer do tempo a gente vai aprendendo quando é o melhor para cada coisa, tá? Você pode ser quem paga ou quem recebe. Eu, em algum momento, eu fui a pessoa que pagava, né? Eu fui a pessoa que não recebia dinheiro, pagava juros. E aí eu inverti, eu acabei escolhendo o outro lado, que é o que você provavelmente está tomando essa decisão agora. Se for a primeira vez, se eu tiver tendo a oportunidade de ser a primeira pessoa que está te ensinando isso, no decorrer do tempo, não tem como. Você vai assistir essas aulas, você vai terminar, com toda certeza sua mente vai estar bem mais expandida, você vai estar muito mais à frente das pessoas que não estão nem entendendo ainda, mas você está escolhendo um lado. E a escolha desse lado dos investimentos vai refletir totalmente na sua vida no futuro. Conhecimento é poder, e entender o jogo do dinheiro é o primeiro passo para vencê-lo, que é o que a gente está fazendo aqui. Você tomou uma grande decisão, você tomou talvez a melhor escolha da sua vida, porque realmente, talvez você não vai sentir agora rápido, mas no decorrer do tempo, quando for passando o tempo, que você olhar para trás, você vai pensar, cara, ainda bem que eu decidi investir primeiro em conhecimento, porque sem conhecimento você não estaria aqui e não iria alcançar o que você vai alcançar depois de aprender o que eu vou te ensinar. O jogo do dinheiro. Quem paga juros, pessoas que não entendem como o dinheiro funciona acabam sempre pagando juros aos outros. Em um grande momento da vida eu tive nessa posição. Não só eu, como meu pai, a minha mãe, toda a minha família. Né? Eu lembro de olhar pelo menos uma vez por mês eu via meu pai e minha mãe discutindo. Sempre discutindo. E eu muito novo ali, adolescente, eu não entendia. Adolescente até o começo da fase adulta ali, basicamente. E era sempre aquela mesma coisa ali, sempre recebia o salário, cartão de crédito, e rolando dívida, e pega cheque especial, e parcela a fatura, e aí vinha aquelas faturas, né, impressas, chegava pelo correio, antes de ser tudo digital, e aí eu lembro que quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a olhar para aquilo ali e tentar entender o que eram aqueles números, porque era muita informação, é muita coisa. Talvez até para você ainda seja complicado olhar uma fatura daquilo ali e não entender. Mas hoje, por exemplo, a gente já consegue entender as taxas de juros abusivas que tem no cartão de crédito.
Tanto que o cartão de crédito, ele quer que você pegue aquele juros, né? Ele quer que você rotacione ali a sua dívida para frente, enquanto você fica ali em dívidas impagáveis, ele vai te emprestando mais dinheiro, né? Que é o crédito, você vai comprando mais, vai gastando mais e vai fazendo mais. E aí, em algum momento, quando eu comecei a me organizar financeiramente, eu entendi que daria para eu ganhar juros. E por incrível que pareça, a primeira coisa que eu entendi que dava para ganhar dinheiro foi com a poupança. E eu lembro perfeitamente bem de eu entender que o que é a poupança? Eu vou deixar o meu dinheiro com o banco e o banco vai me pagar uma porcentagem? E aí eu comecei a entender aquela pequena porcentagem, eu comecei a pensar, caramba, como assim? Porque até então, principalmente bem ali no começo da fase adulta mesmo, ali 18, 19 anos, quando eu olhava para aquilo, eu pensava, caramba, eu só ganho dinheiro se eu trabalhar, ou se alguém me der dinheiro. Então, eu não tinha essa visão, ninguém me ensinou, meus pais, tio, nenhum parente chegou em mim e falou assim, guarda um dinheiro que o banco vai te pagar um valor. Isso na poupança, no caso. Ninguém. Eu lembro, de alguma forma, eu não lembro muito perfeitamente, mas eu lembro de entender que se eu deixasse o meu dinheiro com o banco ia me pagar um valor. E aí aquilo ali começou a desbloquear um pouco mais minha mente, eu fiquei curioso de tentar entender como multiplicar o meu dinheiro um pouquinho a mais, tentar entender como eu iria receber juros. E ali foi a sementinha que foi plantada ali, foi quando eu entendi, eu posso ganhar dinheiro emprestando dinheiro para alguém. E isso vai virando uma bola de neve com toda certeza. Né? Tem uma frase que eu coloquei aqui, né, do Robert Kiyosaki, que ele explica no livro Pai Rico e Pai Pobre, que é um dos livros muito conhecidos, muita gente conhece. Recomendo a leitura, quem puder comprar. É um livro muito bom ali, ele trabalha com a ideia de dois pais, um pai rico e um pai pobre. Ele diz assim, o sistema educa para sermos funcionários e não investidores. E essa é a mais pura verdade. Eu só entendi quando eu comecei a virar um investidor. Eu realmente, depois, só com o tempo que eu entendi que eu realmente nasci pobre. Porque a pobreza não era só financeiramente, a pobreza era de educação mesmo. A pobreza de informação. Você não saber nada, ninguém te ensina nada. Você simplesmente só crescer a sua vida direcionado para trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar cada vez mais. O sistema não foi feito para te enriquecer. Bancos lucram com taxas, juros e serviços financeiros pagos por quem não entende o sistema. Quando a gente falou do cartão de crédito, essa é uma das formas dos bancos ganharem dinheiro e ganharem muito dinheiro. Quando a gente foi indo para as aulas de renda variável, que a gente começar a olhar para ações, né? E tanto que um dos setores perenes são os bancos, porque os bancos sempre lucram e lucram principalmente aqui no Brasil. Lucram muito, são bilhões e bilhões e bilhões. E como eles lucram? Basicamente nisso, emprestando dinheiro a juros, emprestando ali os juros no cartão de crédito, um empréstimo, as outras coisas que é ali que o banco vai trabalhando ali dentro. Então, bancos lucram muito. E eles lucram por quê? Porque as pessoas não têm educação financeira. Elas gastam além do que precisam, elas torram mais dinheiro, pegam empréstimo sem necessidade, pegam empréstimo para comprar passivo, né? Se você já entendeu, né, que ativo é algo que coloca no seu bolso e passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso. Aqui a gente está aprendendo a investir em ativos. A maioria das pessoas, elas compram, pegam um dinheiro emprestado ou compram passivos. O que seria um passivo, um exemplo? Por exemplo, roupa. Roupa, de certa forma, é um passivo. Você vai comprar, você vai usar, ela vai desgastar, ela vai perder, ela vai acabar no decorrer do tempo. Só que você precisa comprar roupa. Só que existe uma grande diferença entre você comprar uma roupa que você precisa vestir e uma roupa de marca. Entendeu? Ah, você precisa comprar um celular. Você precisa comprar um celular para quê? Porque você precisa se comunicar. Aí, às vezes, as pessoas querem comprar um iPhone pelo status. É claro, se você for usar a tecnologia do celular, beleza, talvez ela possa se transformar no ativo, que é o meu exemplo. Eu estou gravando o meu curso com o meu iPhone aqui agora. Estou com o Mac, foi um investimento. Então, é um passivo, só que eu tento transformar ele no ativo para me retornar dinheiro. Né? Outros passivos, gastar dinheiro com bebida, comprar um carro. Aí o carro também é a mesma coisa. Você pode comprar o carro, ele pode ser um passivo,
a princípio um passivo, que ele vai só depreciar no decorrer do tempo e tirar dinheiro do seu bolso para você manter, ou você pode usar ele como um ativo, né? Igual alguns caras usam hoje em dia para fazer Uber, para fazer transporte, alguma coisa do tipo. Então, é um passivo que se torna um ativo. Show? Governo arrecada impostos e se beneficia da falta de planejamento financeiro da população. Aqui, o governo aqui não tem como, infelizmente, por mais que você aprenda, a gente ali sempre vai ter o governo buscando uma forma de colocar mais um imposto, tirar mais um dinheiro. Quando a gente for investir, você vai perceber que você vai ter o seu trabalho de guardar um dinheiro, a dedicação de fazer isso, e no final, em algum momento ali, quando você for sacar e você for pegar um pouquinho do seu lucro, o governo ainda vai falar bem assim, me dá um pouquinho disso aí, né? A gente vai aprender um pouquinho mais na frente, nas próximas aulas. Grandes empresas prosperam com o consumismo e endividamento das pessoas que não sabem investir. Isso aqui não tem nem o que falar também, né? Muitas empresas ganham muito dinheiro e o mais interessante de tudo isso é tanto banco, governo e grandes empresas, é que a gente, em um momento, é um passivo, é um devedor. A gente paga dinheiro para essas instituições. Só que quando a gente começa a entender os investimentos, a gente pode se tornar sócio. A gente vai ganhar dinheiro com o banco, a gente vai ganhar dinheiro com o governo, a gente vai ganhar dinheiro com grandes empresas. Que essa é a ideia principal que eu quero que no final desse curso você olhe e pense assim, agora eu aprendi, agora eu entendi como eu vou ter uma vida melhor, uma vida financeira mais equilibrada. A ilusão do trabalho. Tempo limitado. Temos apenas 24 horas por dia. Trocar tempo por dinheiro tem um limite claro. A gente, com toda certeza, entende isso. Por exemplo, eu não sei como é que é a sua vida aí que está assistindo, mas é bem provável que você tenha um trabalho onde você exerça uma profissão e você é remunerado pelaquela hora trabalhada. E aí, se você usar o restante do seu dia, usar o restante das horas vagas, ou é para fazer uma renda extra ou é para viver a sua vida. Há pessoas que trabalham em 2 empregos, trabalham em horário duplo, né, para poder fazer uma renda extra. Mas o tempo ele é limitado. Então, se você é pago somente pelo tempo que você trabalha, cara, você nunca vai alcançar a liberdade, porque você vai ter que estar sempre ali trabalhando. Os investimentos eles vão proporcionar o quê? Enquanto você também trabalha, ou até depois no futuro não trabalhar, mesmo assim o dinheiro vai estar multiplicando, porque você vai ter investido em ótimos ativos, que esses ativos vão estar trabalhando para você, né? Mentalidade diferente. Os Segredos da Mente Milionária mostra que riqueza vem de fazer dinheiro trabalhar para você. Que é o que eu acabei de falar. Segredos da Mente Milionária é um livro, inclusive. É um livro muito bom, tá? Eu tenho ele aqui. Tá fácil? Deixa eu ver. Ó, eu tenho o Pai Rico, Pai Pobre. Eu acho que tá emprestado. Tá emprestado para alguém. Eu sempre acabo emprestando os meus livros. Mas é um livro muito bom também. Que ensina bastante, parte de mentalidade. Você vai perceber que esse módulo aqui, essa primeira aula, ele basicamente é mental mesmo. Porque a mentalidade ela é extremamente essencial. Porque você tem que sair transformar a mentalidade para depois trazer isso para o mundo físico, tá? Outra coisa que muitas pessoas pensam, mais trabalho é diferente de riqueza. Trabalhar mais horas raramente leva à independência financeira. E isso vale para todas as profissões. Tem alguns trabalhos específicos que você trabalhando mais pode alcançar uma riqueza, mas depende muito do que você vai fazer com aquele dinheiro. Por exemplo, eu tenho um amigo que é médico, ele investe comigo, inclusive, e aí ele cada vez mais ele faz mais plantão, cada vez mais ele ganha mais dinheiro. Só que até uns anos atrás, ele basicamente não estava vendo, né? Ele via ali, pô, tá entrando 30, 40 mil reais na minha conta, mas tá saindo 30, 40 mil reais. Da mesma forma que alguém que trabalha num emprego normal, que ganha 2 mil reais ou até um salário mínimo, mesmo se a pessoa trabalhando ali, ela ganha 2 mil, ela gasta 2 mil. Ela ganha 5 mil, ela gasta 5 mil. A diferença, volto a dizer, é quando o que você faz com o dinheiro que você ganha. Igual esse médico agora ele trabalha cada vez mais
E cada vez mais que ele ganha dinheiro, ele coloca nos investimentos e os investimentos rendem cada vez mais dinheiro para ele. E aí ele já entendeu, a gente já fez projeções, que ele já entendeu quando que ele vai poder parar ou pelo menos desacelerar esses trabalhos extras, porque o dinheiro vai estar vindo de uma renda passiva, né? De uma renda investindo em ativos para gerar uma renda passiva para ele sem ele fazer nada. Inflação, o vilão invisível. Outra coisa que às vezes as pessoas acabam deixando de lado é não entender a inflação. E é uma das coisas que a gente vai ir e voltar nesse assunto, mas para a gente já começar a clarear um pouco mais a ideia, é o quê? A inflação, ela é conhecida basicamente em primeiro momento aqui agora, vamos entender a inflação como o aumento de preço das coisas. Você vai lá no mercado, você compra um arroz agora, e aí lá ano que vem, você vai ver que o preço do arroz aumentou. Ou é só comparar com o ano passado. Quanto que é o preço da gasolina hoje e quanto que é o preço da gasolina ano passado? Quanto que é o preço do ovo hoje e quanto que é o preço do ovo ano passado? E quanto que vai ser ano que vem? O aumento de preços a gente chama de inflação. E a inflação, muitas das vezes, ela é até intencional. Tanto que o governo, todo começo de ano, ele define uma meta de inflação. A nossa meta de inflação gira em torno de mais ou menos 4% ao ano, que é o que o Banco Central, né, as pessoas que decidem as metas fiscais do Brasil, eles meio que definem ali para poder controlar a economia e tal. Não vou me aprofundar muito para não ficar complexo, mas entenda isso: aumento da inflação como aumento de preço das coisas. Então, vamos pensar: se você recebe um salário mínimo, 2, 3, recebe mais, recebe 10 mil reais, não importa. Cada ano, se você não estiver investindo, não estiver protegendo o seu dinheiro, cada vez mais o seu poder de compra vai estar diminuindo. Se você que está escutando aqui agora, há 5 anos atrás, o seu salário for o mesmo que é hoje, ou pelo menos próximo, ele pode ter aumentado um pouquinho, mas você vai perceber que o seu poder de compra ele diminuiu muito, que ele é o vilão invisível. A inflação é algo que corrói o seu poder de compra sem você nem perceber. E muita gente, às vezes que começa a trabalhar, às vezes passa num concurso público, às vezes se torna um empresário, não negligencia a inflação, não tenta entender, e aí no decorrer do tempo vai sendo pego de surpresa com o poder de compra sendo corroído e depois percebeu que o lifestyle, a vida mudou completamente. Tanto que a nossa inflação média, eu coloquei aqui, a nossa inflação média, ela está em torno de 5,5% aí, para você ter noção. Tipo, é quase equivalente a falar o quê? As coisas vão aumentar em média 5% a cada ano. Isso aqui é ao ano, tá? Só que aí, em alimentos, né, a gente acaba vendo mais de 10%, porque a média da inflação, essa de 5,5 que eu estou mostrando aqui para vocês, é uma inflação que a gente pega a média. Ela é uma cesta que coloca ali arroz, feijão, gasolina, todos os vários insumos e faz uma média. Então tem uns que vai subir mais, tem uns que vai subir menos, tem uns que vão cair de preço um pouquinho, então isso faz a média. Mas em relação a alimentos, que é a coisa mais crucial que a gente tem, que é a coisa mais importante de certa forma assim, né? Porque sem alimento você não vive, né? A gente acaba olhando no mercado, olhando ali a sua inflação pessoal, que ela tá subindo bem mais. E claro, né? 100% invisível, não é algo que você vê ali, você simplesmente só, quando pensou que não, o preço das coisas aumentou e você nem percebeu. Tanto que aqui eu tenho uma simulação de perda de poder de compra. Ó, imagina 10 mil reais em 2015. Hoje, os mesmos 10 mil reais é que equivale a 4.800 reais. Esse é o poder da inflação correndo no seu dinheiro, caso você não invista. Então pensa, o mesmo 10 mil reais que você tinha 10 anos atrás, hoje ele é o equivalente a 4.800. Isso eu estou pegando a janela de 10 anos. Se eu pegar uma janela de 20, 15 anos, vai ser muito maior. 10 mil reais muda muita coisa. Tanto que ano que vem vai valer menos, no próximo ano vai valer menos, no próximo ano vai valer menos, tá? Porque a inflação, ela meio que sempre existe. Do contrário de inflação seria deflação, que seria o seu poder de compra aumentar. A gente não vê isso basicamente na nossa moeda, no real,
Nem outras moedas como o dólar, o euro, todas as outras moedas elas sofrem também de inflação. Todos os outros países têm metas fiscais para poder controlar um pouquinho a inflação também. O único ativo que a gente tem que é, a princípio, deflacionário é o Bitcoin, que é o de criptomoeda, isso eu ensino lá no curso de criptoativos, tá? Mas isso é uma história mais para frente. Quem quiser aprender, pode comprar ele lá também, aqui na própria plataforma, que aí você aprende mais. Mas eu termino o curso aqui primeiro e vai um de cada vez, vai para ativo internacional e depois vai para criptomoeda, beleza? Não pula as etapas não, vai devagarzinho para você expandir o seu conhecimento, tá? Não investir tem custo. Perda real, o seu dinheiro perde valor todos os dias. A inflação, que é o que a gente falou. Poupança insuficiente, rendimento abaixo da inflação. Quando eu falei para vocês que o primeiro investimento que eu entendi era a poupança, não necessariamente significa que ele é o melhor. Foi o primeiro que eu tive acesso à informação. Depois eu fui entendendo outros melhores. Tanto que quando a gente pega o rendimento da poupança anual e a inflação anual, às vezes nem compensa. Às vezes você vai ficar no 0 a 0 ali. Pelo menos você só não perdeu o poder de compra, mas você tem ganho nominal de número. Você vê o seu número na sua conta aumentando, só que o poder de compra ele diminuiu, tá? Então, não aprender a investir tem esse custo, porque às vezes tem muita gente, muitos brasileiros têm bilhões, bilhões, bilhões ainda na poupança por pura ignorância, por não aprender. E se você for uma pessoa que investiu em poupança e está aprendendo aqui nesse curso a investir em outros ativos, comenta aí para eu entender quem é que está fazendo isso, tá? Empobrecimento lento. A falsa segurança que sai caro. Que é a questão da poupança, né? A poupança ela gera um pouco essa segurança de você olhar e pensar, isso aqui é um investimento mais seguro, porque você não precisa aprender nada, você só manda o seu dinheiro para conta, às vezes algumas poupanças são até automáticas. Ela simplesmente pega o seu dinheiro da conta corrente e já aplica. E te entrega um rendimento ali mensal, ali bem pouquinho, mas você tá vendo ali sendo entregue, tá? Como o sistema te mantém na ignorância? A educação tradicional é falha, escolas não ensinam educação financeira. Formamos profissionais que não sabem cuidar do próprio dinheiro. E isso aqui não tem muito o que falar, né? A escola não é feito, o sistema, pensa, um sistema educacional, público. Você acha que ele vai querer ensinar educação financeira? Porque se ele ensina educação financeira, as pessoas aprendem a investir, elas não vão depender do governo. Então não é interesse do governo. Então é por isso que é bem provável que por muitos anos aí ainda a gente vai ver que não vamos ter educação financeira nenhuma na escola. Tanto que eu vim aprender depois de adulto, sozinho. Né? Não foi uma coisa que eu aprendi na escola, nem meus pais, nem tios, nem parentes, nenhuma pessoa ao meu redor. Mídia e consumismo. Somos bombardeados com estímulos para gastar, não para investir. O sistema lucra com o nosso consumo impulsivo. Hoje, várias empresas investem pesadamente em marketing para poder te forçar ao consumismo. Fala a verdade, se você é uma mulher, provavelmente você já deve ter feito várias comprinhas na Shein, na Shopee, sem nem precisar. Se você é homem, provavelmente já gastou muito dinheiro em algum lugar para impressionar alguém, emprestar dinheiro para outra pessoa e tal. Então, é muita coisa que é visual, auditiva, todo sensorial, principalmente hoje no mundo de rede social, você tá ali, é propaganda atrás de propaganda e cada propaganda personalizada para você, te forçando a comprar para preencher um vazio que talvez você nem entenda o que é, né? Mas uma das coisas que a gente aprende é quando você começa a entender sobre ativos, você começa a entender quais empresas lucram por trás disso e você começa a se tornar sócio dessas empresas. Então você inverte a matemática, tá? Complexidade artificial. O mercado financeiro parece complicado de propósito. Muitas siglas, muitos nomes, muitas letrinhas, muita coisa. Mas, como você está buscando conhecimento e você está acessando esse curso aqui, o meu objetivo é deixar isso mais simples, deixar isso mais fácil para que você entenda e não seja difícil. Até porque no começo vai parecer difícil, mas depois vai se tornar tão simples que você vai ficar até pensando assim: meu Deus, era só isso? Sim, era só fazer isso e repetir no decorrer do tempo. Investimento é mais sobre consistência do que sobre um aprendizado, ser um inteligente, ser ultra fodão no assunto, tá? A arma dos ricos, juros compostos. Tá aqui uma das coisas que foi assim, que realmente ali, quando eu entendi isso, eu falei, eu posso ficar milionário ainda em vida. E você vai entender que você também pode, mesmo com pouco.
Basicamente, os juros compostos ele é o quê? Você investe o seu capital, uma parte do seu capital, e ele vai gerar uns juros. E aí, esses juros, que é o que a gente chama de rendimento, eles vão ser reinvestidos e aí ele vai dando um crescimento exponencial. Tanto que quando a gente olha um gráfico, né, a gente vê que ele começa a subir e ele começa a subir muito mais alto. Ele faz uma curva exponencial, porque é juros sobre juros. É juros em cima do outro, juros e juros. Da mesma forma que o seu cartão de crédito, se você atrasar, ele vai virando uma bola de neve. Vocês já devem ter visto algum meme, alguma coisa, algum vídeo na internet de alguém que devia um pouquinho no cartão de crédito e virou uma bola de neve. É porque é juros compostos. Só que o juros do cartão de crédito é mais alto. Só que com os investimentos a gente também consegue isso. A gente começa a investir, aí vai dando juros, e os juros rendem atrás do outro, que vai rendendo atrás do outro. Eu vou mostrar na calculadora de juros compostos aqui para vocês verem. Eu fiz uma simulação aqui, só para vocês entenderem. Imagine, deixa eu ver, essa daqui eu fiz, investindo apenas R$500 por mês, a 10% ao ano, em 20 anos você acumula R$380 mil. O poder de juros compostos é surpreendente. Tanto que aqui, ó, a gente vê, no ano 0 você tem 0, 5 anos você tem 38 mil, 95 mil, 190 e 380. Tá vendo que a curva vai subindo? Eu vou mostrar para vocês aqui na calculadora mesmo aqui, só para você ter noção. Imagine que você consiga investir 500, os mesmos R$500, né? Vamos pensar, você é um casal, você e sua esposa, ou sozinho, consegue 500, ou cada um dá 250. Enfim, seja criativo para poder pensar nisso. Porque os números não importam quanto que você vai investir. O que mais importa é isso aqui, a taxa de juros. Para você ter noção, a nossa taxa de juros média de um Tesouro Selic está mais ou menos 10% ao ano. Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, hoje é 24 de maio de 2025. Nesse atual momento, você pode pegar uma notícia se estiver assistindo esse vídeo no futuro e olhar, atualmente a Selic está em 14,75% ao ano. Significa que se você emprestar o dinheiro para o governo, que é o Tesouro Selic, o investimento mais seguro do Brasil, você vai receber 14,75% em um ano, tá? Só que aí eu vou calcular aqui a nossa média, porque essa taxa Selic ela varia. Lá mais na frente eu vou acabar explicando isso para você. Não se preocupe, tá? Só para você entender. A 10% ao ano, e eu vou colocar aqui no prazo de 10 anos. Em 10 anos você vai ter guardado 103 mil reais. Guardado não, né? Desculpa. Você vai ter guardado 60 mil aportado. Aportado é o dinheiro de aporte, o dinheiro que você colocou. Você tirou do seu bolso e colocou. 60 mil em 10 anos. Só que só de rendimento você recebeu 43. E dá o que daria um total de 103 mil reais. Ah, mas é pouco, não sei o quê. Não foca nisso. Não foca nisso. 10 anos vão passar, 10 anos vão acontecer, e a gente está calculando uma taxa de juros mediana. Quando a gente potencializar isso com renda variável, com investimentos internacionais, vai ser muito fácil a gente bater esses 10% e conseguir uma rentabilidade maior. Eu estou fazendo um cálculo básico para você entender sempre o quê? Sempre calcule a sua vida assim, no básico. Porque se o cenário for otimista, é bom. Então você já começa a olhar ali, tipo, não, pelo menos minimamente vai ser o quê? Vai ser isso aqui. Beleza? E aí, olha só como é que o juros composto ele funciona, né? No primeiro mês, você colocou 500 reais. Nesse primeiro mês, ele rendeu 4,20. Tá vendo? Mês 1, ele rendeu 4,20 reais. No final do mês, você vai ter o quê? Os seus 500 reais mais 4,20. 504,20 reais. Só que aí no próximo mês, você colocou mais 500, então você vai ter 1.000, né? Só que agora, o rendimento mensal, ele não é só em cima de 1.000. Ele vai ser em cima desses 504, mais os 500 que você aplicou. Então ele sobe para 8,44. Tá vendo que de um mês para o outro, ele mais que dobrou? Um pouquinho mais que dobrou? E aí agora, no próximo mês, você colocou mais 500 reais, 1.500, e aí agora o rendimento é em cima dos 1.200 mais os 500. Então vai dar 12,71. Tá vendo que a gente vai olhando aqui o rendimento do mês, ele vai aumentando mês a mês, você vai colocando mais 500 reais, ele vai aumentando. Isso é o juros composto, é juros em cima de juros. Tanto que no final de 10 anos seria o equivalente a você estar ganhando R$ 864 reais sem você fazer nada se estiver com essa taxa de juros. Você poderia sacar isso
e no próximo mês você teria mais 800 e alguma coisa. E aí, tanto que aqui eu recomendo vocês, quem quiser acessar a calculadorazinha, juroscompostos.info, vou ver se dá para deixar algum link aqui. Acesse e coloque aqui, brinque, não, eu tenho uma vida um pouquinho melhor, eu consigo guardar R$ 1.000, quanto em 15 anos vou para minha aposentadoria, quanto que eu teria? Aí você já teria R$ 421.000. Quando eu teria 1 milhão, aumenta o tempo, 20 anos. Em 20 anos você teria 773 mil. Em 25 anos, será que teria 1 milhão? 1.356.000 reais. Lembrando que aí esse dinheiro ali você poderia só pegar o rendimento e viver ali de renda passiva, que é o famoso viver de renda que a gente chama, beleza? Pequenos investidores, grandes resultados. Começando pequeno, mesmo com R$ 100, é possível construir um patrimônio significativo ao longo do tempo. Juros compostos. Se você pode guardar R$ 50, guarde R$ 50. Se você pode guardar 100, comece guardando 100. Porque aí a mentalidade você vai desenvolver no decorrer do tempo. Consistência vence. O segredo não é quanto você investe, mas a regularidade e o tempo que o dinheiro fica investido. A gente acabou de ver na calculadora de juros compostos que o tempo, ele é o seu amigo. Quanto mais tempo você investe, mais esse dinheiro vai se multiplicar. E aí você faz o seu foco. Eu quero ter um foco para minha aposentadoria, eu quero alcançar uma liberdade financeira, eu quero sair desse emprego, eu quero fazer uma migração de carreira. Então, você vai adaptando ali a sua realidade a depender do quanto que você ganha, o quanto que você consegue guardar. E não se compare, tá? O investimento, ele é para todo mundo, mas não se compare. A sua realidade é uma coisa. Tente ganhar mais dinheiro, tente gastar menos dinheiro, claro, que também não afete o seu estilo de vida. Tem gente que vai querer fazer um pouquinho mais de sacrifício, tem gente que já não vai querer fazer tanto sacrifício. Então depende muito. Aqui eu estou mostrando o caminho para cada um. Cada um tem a sua própria consciência, cada um sabe aonde o calo aperta, né? Então faça aos poucos. O importante é pelo menos começar, nem que seja pequeno, tá? Infelizmente hoje, essa é a realidade dos nossos brasileiros, né? Só para vocês terem noção aqui, só para deixar esse dado, eu lembro que eu tenho 7 anos mais ou menos que eu já invisto. E eu lembro que quando eu comecei a investir, as informações que eu acabava lendo era até curiosa, que naquela época, 7 anos atrás, menos de 1% da população investia. Mais ou menos tinha mais ou menos 800 mil, 900 mil CPFs. E a gente tinha uma população carcerária de pouco mais de 1 milhão de pessoas. E aí olha que loucura. A gente tinha mais pessoas presas do que pessoas que investiam. Quando eu vi esse dado, eu pensei, caraca, que doideira. E mesmo assim, anos depois ainda é pouco. Hoje, se eu não me engano, aqui no Brasil, a gente deve estar com uma população de mais ou menos uns 5%, 5, 6% da população brasileira investe, né? Só para comparativo, para vocês entenderem, nos Estados Unidos, mais de quase 60, entre 60 e 60 e poucos por cento da população investe. É normal, lá já é cultural. As pessoas, elas não crescem e vão trabalhar esperando em INSS, esperando depender do governo. Elas já entendem que vão trabalhar, fazer uma economia, essa economia eu vou deixar rendendo para poder no futuro eu comprar uma casa, comprar um carro, pagar minha faculdade, aposentar, ter uma vida mais tranquila e não depender de outras pessoas, né, do governo. Aqui no Brasil, infelizmente, a nossa realidade ela é uma realidade de dependência, ela é uma realidade de sempre esperando um benefício, coisa do tipo. Que não é o seu caso, que a gente está aqui mudando agora e com toda certeza, só o fato de você mudar a sua mentalidade, você vai mudar toda a mentalidade das pessoas ao seu redor. Amigos, parentes, familiares e as próximas gerações, com toda certeza. Né? Vamos quebrar agora aqui algumas crenças aqui, só para a gente ficar mais claro. Eu escuto muito que investir é só para rico. E é uma mentira, né? Hoje é possível começar com, igual aqui eu coloquei aqui, R$ 30, até menos. Tem ação de empresa que você compra por R$ 15, R$ 12, depende do preço da ação ali no momento. Fundo imobiliário que você compra baratinho. Uma renda fixa que você consegue colocar pelo menos R$ 50. Um tesouro Selic que você compra ali uma cota por cento e alguma coisinha, né? E eu, em algum momento eu também pensei que era isso, investir era só para rico, mas não é. A gente já entendeu e nas próximas aulas a gente vai entender
os ativos que dá para começar com pouco, sim. Investir é muito arriscado. É outra mentira, né? Tudo tem risco. Essa é a real. Na vida tudo tem risco. Só que você, entendendo o que você está investindo, entendendo no que você está aplicando, você consegue entender o seu risco. E aí a gente aqui, inclusive nas aulas, a gente vai ir progressivamente. Hoje eu vou apresentando ativos mais conservadores para quem não quer perder dinheiro de jeito nenhum. A gente depois vai para ativos mais moderados e ativos mais arrojados. E aí a gente vai aprender a montar uma carteira de investimentos que vai ser diversificada no decorrer do tempo para cada perfil de investidor, né? Eu coloquei até uma frase aqui, né? Os axiomas de Zurich ensinam que devemos aprender a gerenciar riscos, não evitá-los completamente. Até porque, em algum momento, quando você estiver mais no final das aulas ou assistindo as outras aulas, tanto num outro curso de ativos internacionais ou de criptomoeda, ou até vai ter um curso que vai ser de ativos exóticos, que são classes de ativos mais entre aspas, arriscadas, mas que têm um potencial de rendimento maior. Então, geralmente, é aqueles ativos que a gente pega uma pequena parte do nosso patrimônio, vamos pensar, você tem todo o seu patrimônio aqui desse tamanho, aí você pega um pedacinho disso aqui e arrisca um pouquinho mais, porque se ele der bom, ele dá uma rentabilidade muito legal e depois você volta a equilibrar a carteira, tá? Esse gráfico é muito legal, que ele é o custo da ignorância comparativo do real, né? Isso aqui imagina que você investiu na poupança e, por exemplo, num Tesouro Selic aqui, que é o exemplo, tá? Tanto que aqui a diferença de R$ 200 na poupança, investidos a 10% ao ano, é absurda após 25 anos. A diferença está de 71.500 para 267 mil. Isso aqui é se você investir na poupança. Isso aqui é se você investir em ativos um pouquinho os melhores, como Tesouro Direto, né, um Tesouro Selic, bem básico. Se eu fosse colocar uma renda variável aqui, uma carteira diversificada ainda daria bem mais, mas vamos deixar mais para frente para a gente olhar isso, tá? Se você não está investindo, está financiando quem investe. Essa é outra verdade um pouco dura de se escutar, mas tanto que eu, por exemplo, eu estou investindo. Hoje, as pessoas que não investem, elas estão financiando o meu investimento. Porque, por exemplo, eu invisto num banco, o banco empresta dinheiro para essa pessoa paga uma taxa de juros para esse banco lucra e eu lucro com ele. Eu empresto dinheiro para o banco, através de um CDB, eu posso ganhar um dinheiro, uma taxa de rentabilidade com esse CDB. Entende? É basicamente isso. Dinheiro parado. Quando você deixa o dinheiro na conta, o banco usa para emprestar os juros altos. Exatamente isso que acontece. Bancos lucram, eles emprestam seu dinheiro e ficam com a maior parte dos juros. E dá uma parte para a gente, que somos os investidores. Investidores ganham, quem entende o sistema usa esse dinheiro para gerar mais riqueza. E é isso. Vai virando um ciclo de quem tem dinheiro para emprestar dinheiro, receber dinheiro de quem toma dinheiro emprestado. Né? O que acontece se você não mudar? Imagina, você veio assistir a aula, tá até aqui agora, e aí você simplesmente fecha, não assiste as outras aulas, deixa de lado. Como é que vai ser a sua vida? Imagina, dependência eterna, trabalhar até não poder mais, sem liberdade de escolha. Esse era um dos meus maiores medos, quando eu tinha ali mais ou menos 21, 22 anos. Eu pensar, cara, eu vou ter que trabalhar o resto da vida para lá, quando eu tiver 60 e poucos anos, eu aposentar e o governo me pagar um salário, né? Anos que poderiam gerar juros compostos desperdiçados, né? O tempo perdido. Sem patrimônio, envelhecer sem segurança financeira e dependente dos outros. Estresse constante, preocupação financeira afetando saúde e relacionamentos. No começo da aula, eu comecei falando que eu sempre via, pelo menos uma vez por mês, meu pai e minha mãe discutindo porque tinha que pagar o cartão, que não ia ter dinheiro e blá 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 e blá blá. Hoje, com toda certeza, essa não é uma discussão mais viável na nossa família. A gente não vive mais isso. A gente não discute mais nada. A fatura do cartão chega e a gente simplesmente só paga ela inteira. Acabou. O nosso dinheiro que a gente tem guardado, o nosso dinheiro que a gente tem investido hoje, acumulado no decorrer do tempo, simplesmente paga. Não tem problema. Claro, a gente tem o controle. Toma cuidado para nunca gastar mais do que tem um controle do orçamento.
O jogo começa para você agora, né? A ideia é o quê? Eu imagino que antes você pagava juros, trabalhava pelo dinheiro, tinha medo do futuro e vítima do sistema. Mas a partir de agora, você vai ser a pessoa que recebe juros, que o dinheiro trabalha para você, confiança e planejamento e conhecedor das regras. Que eu te apresentei aqui nessa primeira aula. E essa é só a primeira aula. A partir de hoje você muda de lado no jogo. Você passa a entender as regras a seu favor. Vamos para um spoiler da próxima aula. Né? A gente vai falar um pouco mais sobre organização financeira, né? Aprender a estruturar as finanças de forma um pouquinho mais eficiente. Né? A gente vai aprender a reserva de emergência, que é uma coisa extremamente importante para a gente desbloquear nossa carteira de investimentos, desbloquear a mente e se sentir mais seguro. Porque depois que você tem uma reserva de emergência, cara, isso dá uma sensação tão boa, tipo, de tranquilidade, que você vai olhar para sua vida e falar assim, nossa, que massa, ainda bem que eu tenho esse dinheiro guardado, né? Uma base mais sólida, vamos estabelecer mais fundamentos seguros para começar a sua jornada de investimento, né? Basicamente, esse é um spoilerzinho da próxima aula, mas só para a gente finalizar, o melhor dia para começar foi ontem, o segundo melhor é hoje, né? Qual é o melhor momento para investir? Foi ontem. Qual é o segundo melhor momento? É hoje, né? Aqui embaixo deve ter um campo para você fazer alguns comentários. Me diz aí o que te impactou nessa aula. Você chegou a ter alguma reflexão? Foi legal? Você curtiu? Para eu começar a entender cada vez mais, entender o seu progresso, tá? A gente aqui, basicamente, a gente teve novos conhecimentos, mudança de mentalidade, e a gente vai ter um crescimento contínuo, né? E claro, com ação imediata. Aplique o que você for aprendendo nas próximas aulas. Beleza? É isso. A gente se vê na próxima aula.